dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida, tempo de orar, e hoje nós estamos no penúltimo dia desta nossa campanha de oração pela família, e nós queremos já celebrar tudo aquilo que Deus, por sua graça e bondade, tem realizado na vida das famílias que diariamente estão buscando a presença do Senhor. O assunto de hoje é como a igreja, como que a família vai lidar com a cultura contrária. Não adianta a gente simplesmente ficar falando, porque o mundo está querendo acabar com a família. Esse é um discurso que todos nós já ouvimos. O que nós precisamos é manter os alicerces, manter a nossa casa na rocha. E em meio à cultura contrária à família, a gente poder continuar confiando no Senhor e vivendo os princípios da palavra de Deus. E o texto bíblico de hoje, ele nos ajuda a entender esta realidade. Tem muito a ver com essa questão da cultura contrária. Olha o que a Bíblia diz nos versos 26 a 28 de Provérbios 11. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do que o vende. O que busca diligentemente o bem, busca favor, mas o que procura o mal, este lhe sobrevirá. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Vivemos num mundo marcado pelo egoísmo, pelo individualismo. Vivemos num mundo marcado por acúmulo. As pessoas estão muito envolvidas, em ter, em guardar para si. E em épocas de crise, em épocas de escassez, a palavra de Deus vai nos ensinar que Deus abençoa aquele que é capaz de olhar para aquilo que tem como instrumento do Senhor para ser provisão na vida de quem não tem. A provisão de Deus, ela pode e deve acontecer através das ações interpessoais. Porque quando nós recebemos a provisão do Senhor e dividimos daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, a gente pode estar sendo a resposta da oração daquele que está passando por algum tipo de aflição, por aquele que está passando por algum tipo de necessidade. Eu lembro que uma vez ouvi do pastor Lélio Barros a seguinte expressão: receber a resposta de Deus é maravilhoso, mas nada se compara a ser a resposta de Deus para a vida de alguém. É muito bom a gente receber a resposta de Deus. A gente está passando por uma situação, por uma dificuldade, e a gente ora, e a gente vê Deus abrindo as portas, usando pessoas para nos abençoar, usando pessoas e recursos para suprir nossas necessidades, e a gente ora e Deus abre as janelas do céu, e Deus mobiliza gente para poder suprir a nossa necessidade. É maravilhoso isso. Mas mais maravilhoso do que isso é quando Deus usa a nossa vida para ser a resposta da oração de alguém que está passando por uma aflição. Por isso, querido, quando a palavra de Deus diz assim, a gente não deve roubar, mas trabalhar com as mãos para atender a necessidade daquele que está passando por aflição, na carta de Paulo aos Efésios, nós precisamos entender que a provisão de Deus, ela vai acontecer através destas ações intencionais que nós devemos ter de acolhimento, de cuidado, de ouvir, de dividir. Todas estas questões, elas devem e podem acontecer na nossa vida. A Bíblia diz que aquele que
guarda o seu trigo, aquele que não divide, né? Ele acaba sendo amaldiçoado pelos outros. Porque, lógico que as pessoas que estão passando por necessidade vê alguém acumulando e dizem assim, tá vendo? Olha só, esse amaldiçoar aqui é as pessoas falarem mal de você porque você não é capaz de dividir aquilo que tem. Mas diz o texto da palavra de Deus, aquele que o vende, e a palavra de Deus não está nem falando de dar, a palavra de Deus está falando de dividir no sentido de vender para aquele que tem necessidade. Aquele que o vende, a bênção cairá sobre a sua cabeça. Então, se você tem algo que você já não usa, abra mão disso. Pode ser vendendo, né, por um preço justo. E a Bíblia diz que isso vai trazer bênçãos sobre a sua cabeça. A bênção não é o acumular. A bênção é o dividir, é o compartilhar. O que busca diligentemente o bem, busca favor, diz a Bíblia. Mas o que procura o mal, esse lhe sobrevirá. E aí, para concluir esta ideia, no verso 28, a Bíblia diz que aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Então, querido, ao invés de confiar nas coisas, confie em Deus. Ao invés de confiar nas riquezas, confie em Deus. Ao invés de confiar no acúmulo, confie no poder da divisão, no poder da solidariedade, e certamente isso vai abençoar a sua vida e você, através daquilo que Deus tem colocado em suas mãos, será instrumento do favor de Deus na vida de outra pessoa. É dessa maneira que nós devemos viver o dia a dia da vida familiar. E isso certamente vai glorificar o nome do Senhor. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra bendita. Queremos te louvar, ó Deus, porque recebemos instruções tão significativas para a nossa vida e nossos comportamentos. Oramos, ó Deus, para que esse sentimento de generosidade esteja presente em nossos lábios, esteja presente em nossa prática de vida diária. Queremos também orar pelas famílias. E hoje, Senhor Deus, queremos pedir que a cultura deste mundo, de egoísmo, de guardar para si somente, de individualismo, que nós possamos vencer isso através da prática do amor segundo a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?